informação, ligando o campo à cidade, do agronegócio às ações sociais, isenção e seriedade, mostrando tudo o que acontece nos setores do meio rural, pecuária, agricultura, novidades em geral. De manhã bem cedinho, essa é a sua companhia, Grande FM Rural. Comece bem no seu dia, de manhã bem cedinho, essa é a sua companhia, Grande FM Rural. Comece bem o seu dia. Apresentação: Cícero Faria. Bom dia, produtores rurais, bom dia, ouvintes da 92. Estamos chegando com o programa dessa sexta-feira, dia 14 de agosto, levando para vocês os seguintes destaques. Paraguai confiscou 5 fazendas de traficante brasileiro. Prefeitos precisam liberar antecipação para empresas do transporte rural. China detectou coronavírus em frango importado do Brasil. Juiz determina rigor contra vírus em frigorífico de Dourados. E metade da exportação brasileira foi do agronegócio agora em julho. Amigo produtor, a cada nova safra surge um novo desafio. A Agrojangada está ao lado do produtor com a equipe capacitada com as melhores soluções para a lavoura. Fertilizantes, sementes, defensivos, do plantio à colheita, sempre inovando e sendo referência em produtividade. A Agrojangada, lojas em Itaporã, Avenida José Maria Bezerra Lima, número 60, fone 3451-5400. Dourados, Avenida Marcelino Pires, número 6027, fone 3410-5400. Naviraí, Rua Brasil, número 1110, fone 3461-2096. Laguna Carapã, Avenida 22 de Abril, número 600, fone 3438-1360. Carapó, Rua Manuel Ferreira de Araújo, número 115, fone 3453-2752. Nova Andradina, Avenida Antônio Joaquim de Moura Andrade, número 2991, sempre à disposição para melhor atendê-lo. Agrojangada, ao lado do produtor. O Laticínios Cambi está sempre inovando para atender aos seus consumidores. E agora, além de produzir o leite de qualidade, também está oferecendo toda a delícia do queijo tipo Frescal. Novidade em sua mesa, ao lado da bebida láctea, manteiga, requeijão e outras delícias com a marca Cambi. Na hora de suas compras, peça produtos Cambi. Leite que é Leite Cambi. Laticínios Cambi. Telefone 3424-1213. O que a meteorologia nos reserva hoje? Confira! Nesta sexta-feira em Dourados e região, dia de sol e aumento de nuvens. Deve chover rápido e fraco durante o dia e a noite. Na agricultura, tudo tem seu tempo. Há tempo de plantar e de colher resultados. Seu tempo é sempre precioso. No controle das doenças da soja, Cronos faz e mostra a diferença. No sul do Brasil, o incremento é de 2 sacas por hectare. Cronos, seu tempo rende mais, sua soja também. Um produto Adamar. Siga as instruções de bula e rótulo. Consulte um engenheiro agrônomo. Venda sob receituário. O foco da Shark Tratores é os produtos e serviços feitos para o seu negócio. Nesse momento de pandemia, estamos oferecendo condições especiais em peças e serviços. Traga seu trator ou máquina para manutenção e pague em 120 dias. Venha até a Shark na Marcelino Pires 6735 e conheça também a linha de geração BH Power Shift. Shark Tratores, 60 anos de mercado. 3411-5222. Ouça agora as cotações agropecuárias. O mercado do agronegócio fechou ontem com esses preços. O Friboi de Ponta Porã pagou R$ 210 pela arroba do boi gordo com 30 dias. No frigorífico Brasil Global de Guia Lopes da Laguna, a R$ 215 à vista. Vaca gorda a R$ 200 no Friboi e a R$ 205 no Brasil Global. Em Dourados, no disponível, saca de milha R$ 43 e a de soja a 119, informou a GD Corretora. O melhor para a lavoura é ter Singenta para ajudar. A marca da qualidade é Singenta, vamos usar. Proteção para o cultivo, tranquilidade no colher.
Singenta é lucro certo que a Comid traz pra você. Proteja o seu cultivo prevenindo e curando doenças. Deixe sua lavoura muito mais vigorosa. Comid representa Singenta para Dourados e região, a marca da lucratividade da sua lavoura. Produtor amigo, não duvide, pensou Singenta, procure a Comid. Consulte um agrônomo. Aproveitem as promoções da semana de aniversário da Comid Máquinas em Peças e Collection. Passe na loja e confira. Avenida Aziz Haslen 361, Vila Popular. As notícias do campo estão chegando para deixar você bem informado. A colheita de melancia em Uruana, Goiás, teve início lento em 2020. Por conta da pandemia, os plantios foram limitados diante das incertezas quanto ao consumo nacional. No entanto, os preços elevados têm garantido boa margem de lucro aos produtores. De acordo com agentes consultados pela Hortifruti CPEA, devido à baixa oferta, dado o menor plantio na região, as contações se mantiveram em bons níveis durante os últimos meses. Em julho, período em que a oferta da melancia esteve restrita em nível nacional, foram registrados os maiores preços, de até R$ 1,56 o quilo para a fruta graúda. Na média parcial da safra, de abril a julho, os valores da melancia estão 106% acima dos custos, sendo que somente em julho eles superaram os 190% os gastos médios de produtores com a lavoura. Vale ressaltar que, mesmo com os custos elevados, devido ao aumento no preço dos insumos, as cotações têm animado os melancicultores, que plantaram mais durante os meses de junho e julho. O governo do Paraguai tomou posse na quarta-feira de 5 propriedades rurais pertencentes ao narcotraficante brasileiro Luiz Carlos da Rocha, o Cabeça Branca. As fazendas ficam perto da fronteira com Mato Grosso do Sul, onde o bandido, nascido no Paraná, atuou por vários anos. Antigo sócio de Jorge Rafat Tumani, executado em junho de 2016, Luiz Carlos Rocha também usava laranjas residentes em Mato Grosso do Sul para lavar dinheiro do tráfico de cocaína. Depois de passar 30 anos fugindo da Interpol, a Polícia Internacional, Cabeça Branca foi preso no dia 1º de junho de 2017 em Sorriso, Mato Grosso, onde vivia como uma pessoa comum após passar por várias cirurgias plásticas e usava nome falso. Considerado um dos maiores traficantes de cocaína da América do Sul e fornecedor de droga para as principais facções brasileiras, em 2013 ele foi condenado a 34 anos de prisão em Mato Grosso do Sul. De acordo com a imprensa paraguaia, as 5 fazendas confiscadas na quarta-feira estão avaliadas em pelo menos 19 milhões de dólares. No distrito de Ibijaú, a 100 quilômetros de Ponta Porã, foram confiscadas 2 propriedades, a Guatambu, com 4.607 hectares, e a Estância Dois Hermanos, de 77 hectares. Em Passo Barreto, na mesma região, foi confiscada a fazenda Cielo Azul, de 5.945 hectares. Em Azoteí, no departamento de Concepción, a 140 quilômetros de Mato Grosso do Sul, o governo paraguaio se apropriou da estância Laneli, de 1.000 hectares. A quinta propriedade, a estância Guaá, de 862 hectares, fica na região de Bela Vista Norte, cidade vizinha à nossa Bela Vista. Com mais essas, chegam a 8 as propriedades de Luiz Carlos da Rocha, confiscada no Paraguai em pouco mais de um ano. Em abril do ano passado, já tinham sido incluídas no patrimônio do governo as fazendas Edviges, La Suíça e Lucipar, localizadas nos departamentos de São Pedro e Concepción. Após decisão do Tribunal de Contas do Estado, empresários do setor de transporte escolar rural e os prefeitos dos municípios de Mato Grosso do Sul podem tratar sobre a antecipação do pagamento de contratos de prestação de serviço paralisados em decorrência da pandemia do coronavírus. A decisão representa um alívio para o setor de transporte,
já que os custos fixos de operação, como aluguéis, funcionários, honorários, tributos, entre outros, de 120 empresas do Estado, continuam valendo. Desde maio, em tratativas junto ao Governo do Estado, Secretaria Estadual de Educação, Tribunal de Contas e Prefeito, o presidente da Assembleia Legislativa, Paulo Correa, buscava uma alternativa que possibilitasse uma ajuda ao setor, que veio no começo desse mês com o voto do conselheiro do Tribunal de Contas, Márcio Monteiro, a uma consulta formulada acerca de pagamento antecipado aos contratos de prestação de serviço de transporte escolar rural paralisados, consulta feita pela Prefeitura de Ponta Porã. A antecipação do pagamento é referente somente aos custos fixos que as empresas possuem. As autoridades da China anunciaram ontem que detectaram o coronavírus em um controle de rotina de frango importado do Brasil, o maior produtor mundial, e pela segunda vez em camarões procedentes do Equador. O vírus estava presente em amostras coletadas na terça-feira de asas de frango congeladas brasileiras, informou em um comunicado a prefeitura de Shenzhen, perto de Hong Kong. As autoridades informaram que submeteram imediatamente a exames de diagnóstico as pessoas que tiveram contato com os produtos contaminados, assim como seus parentes. Todos os testes apresentaram resultado negativo. A contaminação de frango brasileiro pode provocar uma nova queda nas exportações para a China. O Brasil, maior produtor mundial de carne de frango, era até 2017 o principal fornecedor de frango congelado para a China, por um valor que se aproximava de $1 bilhão por ano e um volume que representava quase 85% das importações dos chineses. O juiz da segunda vara do trabalho de Dourados, Geraldo Furtado de Araújo Neto, determinou rigor para controle e combate do novo coronavírus no frigorífico de suínos da Seara JBS em Dourados. Pelo menos 1.075 dos 4.300 funcionários foram infectados pela Covid-19 durante a pandemia. A grande maioria, porém, já está recuperada. Em caráter liminar, o juiz mandou à empresa adotar ações diárias em todos os setores administrativos e operacionais para identificar trabalhadores com sintomas da doença e afastar imediatamente, por 14 dias, todos que apresentarem febre, tosse, dor de garganta, coriza, falta de ar, dores musculares, cansaço ou fadiga, congestão nasal, perda do olfato ou paladar e diarreia. A medida vale também para os trabalhadores assintomáticos que tiverem contato com um caso confirmado de Covid-19. Em caso de descumprimento, o juiz determinou multa de R$50 mil para cada trabalhador não afastado. A decisão em tutela de urgência foi tomada no âmbito da ação civil pública movida pelo Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Alimentação de Dourados. O juiz determinou ainda que a empresa coloque mais de um termômetro para cada ônibus de transporte de trabalhadores, disponibilize água quente no chuveiro dos banheiros e acondicionador de pedal nas pias de lavagem de mão, sob pena de R$8 mil para cada item não atendido. Por meio da assessoria de comunicação, a JBS informou que não vai se manifestar sobre o caso. A BRF, dona da Sadia e Perdigão, teve lucro líquido de R$307 milhões no segundo trimestre, ou seja, de abril a junho, queda de 5,5% em relação ao ano anterior, com a crise do Covid-19 aumentando custos e atingindo exportações, de acordo com dados divulgados na quarta-feira. A companhia conseguiu manter os volumes de produção estáveis em 1.083.000 toneladas, mas o custo dos produtos vendidos, que geralmente se refere aos custos de fabricação de um produto, subiu 14% em relação ao ano anterior, pois a BRF teve de fazer ajustes em meio à pandemia do coronavírus.
As exportações do agronegócio do Brasil atingiram 10 bilhões de dólares em julho, alta de 11,7% em relação ao igual período do ano anterior e o equivalente a 51,2% do total exportado pelo país no mês passado, informou o Ministério da Agricultura na quarta-feira. O resultado foi puxado por firmes altas na venda de produtos como soja, açúcar, celulose e algodão, carne suína e bovina, destacando-se o crescimento nas exportações para a China. O crescimento de quase 1 bilhão de dólares nas exportações para a China explica a expansão das vendas externas em julho desse ano, afirmou o Ministério da Agricultura em comunicado, acrescentando que os embarques para o país asiático somaram 3 bilhões 850 milhões de dólares, alta de 34% na comparação anual. Os dados indicam, dessa forma, que a China foi responsável por 38,4% de todo o valor exportado pelo agronegócio brasileiro no mês passado. Um soro inteiramente desenvolvido no Brasil apresentou anticorpos neutralizantes até 50 vezes mais potentes contra o SARS-CoV-2 do que o presente no plasma sanguíneo de pessoas que tiveram a Covid-19. O resultado foi considerado excelente pelos cientistas que desenvolveram o produto e abre caminho para um tratamento mais eficiente contra a doença. Os pesquisadores aguardam uma autorização da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, para começar a testar o soro em seres humanos. O plasma de pessoas que tiveram Covid já está sendo usado no tratamento da doença, como uma forma de oferecer anticorpos extras para pacientes que ainda lutam para combater o vírus. O princípio do novo soro é semelhante. A diferença é que ele está sendo produzido em cavalos e, segundo os primeiros resultados, é muito mais potente. Nossa parceria não para. A Wilton Pneus caminha junto ao produtor. Atendimentos à distância e entregas para toda a cidade. Marcas de alto renome para todas as suas necessidades. Produtor, não deixe a sua manutenção para depois. O Brasil precisa de você agora, mais do que nunca. Wilton Pneus, plantão de atendimento nesta quarentena no 981228234. Avenida Marcelino Pires, 283, Jardim Clímax, Dourados. O nosso convidado na sala de visita traz para você boas informações. Deputados defendem propostas para licenciamento ambiental e pagamento por serviços ambientais. Deputados defenderam a aprovação do projeto de lei que cria a Lei Geral de Licenciamento Ambiental e do projeto que cria a Política Nacional de Pagamento por Serviços Ambientais como formas de promover a economia sustentável no Brasil. O assunto foi debatido em videoconferência promovida pela Associação Brasileira de Relações Institucionais e Governamentais. Coordenador da Frente Parlamentar Ambientalista, o deputado Rodrigo Agostinho, do PSB de São Paulo, afirmou que a previsão é de que em setembro entre na pauta da Câmara o projeto que trata do licenciamento ambiental. A proposta está em análise na Casa há 16 anos e é alvo de polêmica, mas, segundo Agostinho, agora estão sendo feitas reuniões semanais sobre o tema e 80% do projeto está consensuado. Agostinho também coordena grupo de trabalho criado pelo presidente da Câmara, Rodrigo Maia, para tentar avançar na pauta ambiental neste ano. Ele sugeriu ao presidente da Câmara que leve ao plenário apenas a parte consensual da proposta sobre licenciamento. Para o parlamentar, uma nova lei federal para o licenciamento ambiental é importante, já que hoje muitos estados estão criando regras próprias para o licenciamento, algumas muito ruins. Não é uma agenda que eu posso dizer que é uma agenda positiva para a área ambiental, mas é uma agenda necessária para a gente garantir segurança jurídica para quem quer investir e para que a gente possa garantir uma conservação ambiental mais adequada. Porém, para Rodrigo Agostinho, só aprovar uma lei não vai resolver a questão do licenciamento ambiental no Brasil, já que os maiores problemas não estão na legislação. Segundo ele, hoje os estados contam com estruturas precárias para analisar um grande número de processos. Se a gente aprovar a lei e manter as estruturas arcaicas que a gente tem hoje, os problemas relativos ao licenciamento vão continuar.
Nós precisamos ter uma estrutura mais ágil, mais rápida. Líder do Cidadania e coordenador da Frente Parlamentar da Economia Verde, o deputado Arnaldo Jardim, de São Paulo, defendeu a aprovação pelo Congresso do projeto que cria a Política Nacional de Pagamento por Serviços Ambientais. O projeto foi aprovado pela Câmara no ano passado, com um texto elaborado por Arnaldo Jardim, e agora aguarda a análise do Senado. A ideia da proposta é instituir um programa federal para incentivar produtores a conservar áreas dentro de suas propriedades. Na visão de Jardim, a legislação brasileira na questão ambiental já é extensa, incluindo, por exemplo, a Lei de Crimes Ambientais e o Código Florestal, mas é preciso incentivar as boas práticas ambientais. Se a nossa legislação ela é de comando e controle, é detalhista, nós precisamos ampliar a legislação que seja de estímulo, que seja de compensação ou que seja de premiação às boas práticas ambientais, não só no campo, nas cidades também. Arnaldo Jardim e Rodrigo Agostinho também defenderam que a questão da sustentabilidade seja inserida na discussão da reforma tributária no Congresso. Os dois deputados acreditam que o Brasil não precisa avançar no desmatamento para ampliar a produção agropecuária. O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais divulgou um relatório no dia 7 de agosto que mostra aumento de 34% nos alertas de desmatamento da floresta amazônica entre agosto de 2019 e julho deste ano. Foi o maior crescimento dos focos de destruição da floresta nos últimos 5 anos. Da Rádio Câmara de Brasília, Lara Raj. Tudo que se planta dá nessa terra fértil regada a suor, que recebe a semente sempre a melhor. Semem-Barra é garantia do plantio até colher a produção, com gente que conhece e sabe cuidar do seu chão. Sementes, fertilizantes, defensivos agrícolas, soluções para a agricultura, tem na Semem-Barra. Distribuidor exclusivo Sementes Agroceres, lojas em Dourados, fone 3489-1248 e em Carapó 3453-1133. E assim vamos encerrando o programa de hoje, agradecendo a todos pela audiência aqui na 92,1. E marcamos um novo encontro na segunda-feira às 6 horas, se Deus quiser. Bom dia, Dourados. Bom dia, região.